Olá, tudo bem? Muito bem. Então, a gente vai ver hoje regência nominal. Tum, 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 tum. Então, ó, regência nominal, gente, é a última matéria da apostila 2, né? Então, estamos aí com o objetivo de terminar a apostila 2. É uma matéria que eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer alguns exercícios, mas na verdade é um desdobramento da regência verbal. Como a regência verbal, a gente está trabalhando no 8º ano sobre verbos, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, a gente ficou mais tempo nessa matéria e agora a regência nominal a gente vai usar um pouquinho menos, porque vocês vão ver que vocês já sabem, que eu nem preciso ensinar nada. Então, o que a gente viu na regência, né? A gente aprendeu que a regência é a relação entre dois termos, certo? Então, a gente aprendeu que a regência é a relação entre o termo regente e o termo regido. Eu acho que essa terminologia não é exatamente super importante na hora que a gente está escrevendo, mas enfim. Então, o termo regente, eu falei para vocês, que é quem manda. E o termo regido, eu disse que é quem obedece, né? Foi mais ou menos isso que eu coloquei. Então, quando a gente olha para o termo regente, na regência verbal, por exemplo, a gente sabe que é o verbo, porque é o verbo que te diz se ele precisa ou se ele não precisa de preposição, certo? E o termo regido é o objeto, porque o objeto ele está ali em função desse verbo. Então, por exemplo, se eu falo eu gosto de português, eu tenho o verbo gostar. E qual é a regência do verbo gostar, né? Então, lembra, a regência, gente, é o que eu faço com vocês em sala, né? Quem gosta, gosta aqui de algo. Então, pronto, a gente descobriu aqui a regência do verbo gostar. Ele é um verbo transitivo e indireto que precisa da preposição de. Eu não posso usar outro. Eu não posso falar eu gosto para português, eu gosto em português, eu gosto a português, eu gosto entre português, eu gosto com português. Não faz sentido. Para esse verbo fazer sentido para a gente, ele precisa da preposição de. Eu gosto de português. Nesse caso, o meu termo regente, ele vai ser o gostar, e o meu termo regido vai ser português, certo? Então, aqui quem manda, por quê? Porque quem pede a preposição ou não pede a preposição, no caso do verbo comprar, por exemplo, e o termo regido, quem se submete, se subordina, quem está abaixo, né? Pensa numa hierarquia de empresa, né? Então, o chefe é o verbo e aí um funcionário está abaixo, ele se subordina a esse chefe, né? Então, ele está subordinado a esse verbo aqui. Muito bem. E aí, como a gente está falando de verbo, a gente chama isso de regência verbal. Ora, não é? Qual outro nome nós poderíamos ter? A questão é que em língua portuguesa, não só os verbos pedem preposição, às vezes nós temos nomes que exigem preposição. E aí, quando a gente tem um nome que pede uma preposição, eu vou ter uma regência nominal, certo? Porque é isso, né, gente? Falo para vocês que gramático sempre dá um nome muito literal, né, para as coisas. Então, regência verbal, quem está pedindo a preposição é o verbo. Regência nominal, quem está pedindo a preposição é o nome. Então, vamos ver um caso. Até queria mostrar para vocês como vocês estão acostumados com isso, ó. Os custos totais não são acessíveis a todos. Bom, aqui o meu verbo é esse aqui, certo? Mas eu tenho aqui um nome que é acessível. E esse nome, ele pede para a gente uma preposição. Quer ver? Dá para fazer mais ou menos igual eu faço com o verbo, mas agora eu vou ter que me apoiar, né, em um verbo. Então, eu vou fazer assim, ó. Quem é? Gente, vai comigo. Quem é acessível? Então, ó, coloquei o verbo ser, tá vendo? E o acessível. Então, eu tive que fazer aqui. Ele não é igual quando eu uso só com verbo, né? Quem gosta, gosta de algo. Quem compra, compra algo. Eu precisei pôr um verbo junto com o nome. Então, quem é acessível a alguém, alguém ou a algo, né? Enfim. Olha como quem pede aqui a preposição para gente é o acessível, não é o verbo ser. Então, o que eu tenho aqui é uma regência nominal, porque é esse nome, o acessível, que está pedindo para mim uma preposição. Por exemplo, vou dar outro, medo. Medo não é um verbo, medo é um substantivo, certo? Mas, ó, se eu falo isso a gente viu quando a gente estudou complemento nominal, lá na apostila 1, quando a gente ainda dividia os mesmos espaços. Se eu falo assim para vocês,
eu tenho medo, você vai me perguntar, medo de quê? Ó a preposição, o que significa que quem tem medo de algo. Então, quem está pedindo para a gente essa preposição de não é o tem, porque quem tem algo, né? Quem está pedindo para a gente é o medo. Então, eu tenho medo, sei lá, de escuro. Então, quem está pedindo essa preposição para a gente não é o meu verbo, é um nome. Daí isso ser uma regência nominal. O vídeo, tô dando aula. Tô dando aula. Muito bem. A regência nominal, normalmente, ela segue o verbo. Então, por exemplo, o verbo referir-se. Quem se refere a algo. Portanto, quem é referência a algo também, não é? Situar-se. Então, uma casa se situa na rua, sei lá, um prédio se situa na Rua Espírito Santo. Então, se quem se situa em algo, então eu falo, eu estou situada na Rua Espírito Santo. O verbo ansiar, né? Se anseia por algo, então se eu estou ansiosa pela festa, por exemplo, por algo. Bom, a apostila de vocês traz uma lista de nomes para colocar como exemplo, né? Eu estou pedindo alguns exercícios, então vocês têm agora até o final da aula para dar uma olhada nesses exercícios. Mas o que eu queria mostrar... Ai, gente, desculpa, isso aqui ficou da outra aula. O que eu queria mostrar para vocês? Que a regência nominal, ela é quase um desdobramento da regência verbal. A única diferença entre elas é que, enquanto a regência verbal, quem pede a preposição é um verbo, na regência nominal, quem pede a preposição é um nome. E aí, o que eu falei para vocês, né? A gente estudou complemento nominal, né? Então, o que a gente estudou? Por exemplo, aqui no medo, né? Eu tenho medo de escuro. Então, a gente estuda o eu é sujeito, certo? O ter, deixa eu ver se eu consigo dar um tap. É um verbo transitivo direto, porque quem tem algo. Medo é o objeto direto. E como é que eu classifico o de escuro? Ele se refere a quem? A medo. Muito bem. Mas é uma adjunta de nominal? Porque lembra, né? O adjunta de nominal é quem está junto de um nome. Medo é um nome. Ele é uma adjunta de nominal? Então, aqui no caso, ele não pode ser um adjunta de nominal, porque o adjunta de nominal ele pode ser tirado da frase, ele dá uma característica. O que eu tenho aqui, vamos ver se vocês vão lembrar, é um complemento nominal. Por que um complemento nominal? Porque ele completa o sentido de um nome. Então, aqui eu vou ter um complemento nominal. Tudo bem? Isso aqui é só um relembrando. Tem um exercício na apostila que vai pedir um assim, vamos ver se vocês descobrem. Então, é isso, gente. Até o final, vocês têm agora até o final da aula para fazer os exercícios da apostila que a gente vai corrigir na próxima aula. Tudo bem? É isso. Beijo e até a próxima aula.